Muito bem, chegando com o nosso programa Crer Somente aqui pela nossa web rádio ABN, o sonho que virou realidade. Bom dia a você também pela nossa TV ABN, sempre gravando os nossos vídeos aí, trazendo os nossos estudos, agradecendo a Deus pelo privilégio da vida, a oportunidade de fazermos aquilo que gostamos, para quem gosta daquilo que fazemos, e desejando a você um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Ouça os nossos programas na nossa webradioabn.com, o site oficial onde você tem o chat, pode participar com a gente deixando o seu recado, mandando o seu alô, também pelo nosso super blog do abn.blogspot.com. Ao abrir o nosso blog você já ouve a nossa rádio, ou se preferir baixe o aplicativo Radiosnet no Play Store, e qualquer rádio que esteja na internet você ouvirá. A nossa está lá. Tem também o nosso aplicativo próprio, Web Rádio ABN, no Play Store. Você baixa e pode ficar com a nossa programação na palma da sua mão, tá certo? Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro de 2018, chegando com o nosso programa, o nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre um tema bastante controverso, bastante comentado aí nos últimos dias, e que a gente tem sempre algo bíblico a apresentar. Nosso intuito com o nosso programa é sempre abrir o pensamento, abrir a ideia e dar a opção de você pensar de maneira diferente, fora do que o sistema nos ensina. Nós fizemos parte por 20 anos, fomos da Igreja Batista aqui em Bicaraí. Me converti no dia 27 de novembro de 1994 e há 2 anos tenho outro entendimento a respeito de muitas coisas e tento passar aqui no nosso programa Crer Somente pela nossa web rádio ABN, a primeira emissora gospel da cidade. Agora às 7 horas e 5 minutos nós vamos iniciar o nosso estudo, o estudo de hoje falando a respeito do dízimo. Algumas datas importantes para que a gente possa ter noção de como chegou até nós a doutrina do dízimo. A origem do dízimo em dinheiro. Sim, em dinheiro, porque o dízimo é bíblico. Nós vamos adentrar nisso no estudo de hoje, falando do dízimo de Abraão, do dízimo de Jacó, do dízimo dado como obrigação para a nação de Israel, do dízimo no Novo Testamento. Apenas 4 textos falam disso, mas nós vamos abordar um por um, e também vamos relatar algumas coisas interessantes exatamente sobre a divisão de Novo e Velho Testamento, que passa desapercebido. A gente às vezes interpreta algumas coisas como se ainda fosse, como se fosse no Novo Testamento, mas que na realidade elas estão no Velho Testamento, como é o texto de Mateus 23, onde Jesus, conversando com os fariseus, diz que eles deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas, se referindo ao dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Mas vamos iniciar trazendo algumas datas importantes para que você possa se contextualizar. O dízimo em dinheiro, ele teve origem no ano 785, sim. O dízimo bíblico sempre foi hortaliças, sempre foi produção agrícola, sempre foi produção animal, nunca foi dinheiro. Nunca encontramos na Bíblia a origem, a orientação para o trabalhador tirar 10% do salário que ele recebia em dinheiro e dar o dízimo. O dízimo é citado sempre em produtos agrícolas, que foi o que Deus determinou. Mas vamos lá. No ano 785, depois de Cristo, o rei francês Carlos Magno criou o decreto do dízimo com a ideia de custear as cruzadas que a Igreja Católica fazia no seu termo de evangelização. Então, no ano 785 é que foi criado o imposto do dízimo como dinheiro pela primeira vez. Onde você encontra isso? Você encontra isso na Enciclopédia Barça, no verbete dízimo. Exatamente, Enciclopédia Barça, no verbete dízimo, também no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, na página 595 até a página 601, ali está o decreto de Carlos Magno, rei da França, em 785 depois de Cristo, quando foi instituído o dízimo como imposto
em dinheiro, antes mesmo das imagens que foram introduzidas no século VIII, no ano 789. Então, o dízimo em dinheiro foi instituído pelo rei francês Carlos Magno em 785, colocando como imposto para custear as cruzadas que a Igreja Católica desenvolvia. Só para você se situar no tempo, a partir do século XV, aproximadamente em 1407, é que surgiram as denominações protestantes, depois da Reforma, Martinho Lutero e toda aquela história. Então, a partir do século XV, surgem as denominações protestantes, como nós conhecemos hoje. Só em 1535 foi publicada a primeira Bíblia protestante. A Bíblia, que é uma compilação católica, os direitos autorais da Bíblia são católicos, a Igreja de Genebra que tem esses direitos. Toda vez que se produz Bíblias, os royalties, ou seja, os direitos autorais, são exatamente deles. Mas só em 1535 foi publicado pela primeira vez uma Bíblia protestante. Em 1608 surgiram os batistas, a denominação batista surgiu em 1608. E em 1906 é que surgiu aí o pentecostalismo, as igrejas pentecostais. Então nós temos aí uma seara de datas que dá para você entender mais ou menos como foi acontecendo a coisa ano após ano. O que acontece é que a gente recebe a mensagem por atalhos. Eu fui católico durante 20 anos da minha vida. A gente foi criado na Igreja Católica, nossa mãe até hoje ainda é católica. Fizemos primeira comunhão, todos os ritos, aquela coisa toda de missa, de novenas nas casas, participarmos, eram bastante ativos. E a gente recebia aquela mensagem, e aquela mensagem era a verdade para a gente, porque a gente recebia aquela mensagem que a Igreja Católica apresentava. Até que, com 25 anos mais ou menos, a gente foi apresentado a mensagem do Evangelho e a gente pôde comparar as duas mensagens e ver que a mensagem do Evangelho era mais coerente. E aí tomamos a decisão no dia 27 de novembro de 1994. Lembro que foi o pastor Ernesto da Igreja Batista na Califórnia, em Itabuna, que pregou sobre a vergonha das vergonhas. E naquele dia eu resolvi tomar vergonha e aceitei o Evangelho, aceitei a Cristo. Mas como a gente falou, a gente sempre vai por atalhos. Então foi apresentado o atalho da Igreja Católica, nós ingressamos nesse atalho desde que nascemos, fomos instruídos na doutrina católica, e depois foi nos apresentado também o atalho do Evangelho pela Igreja Batista. Eu digo atalho porque todas elas têm a sua função e cada uma mostra a sua particularidade. As denominações, elas são assim também. Elas surgiram, como a gente falou, a partir do século XV, mais precisamente em 1407, surgiram aí as denominações protestantes, e cada uma delas tem a sua divisória, as coisas que lhe diz. Denominação, o nome já diz, É denominado batista quem crê assim, assim, assim. É denominado assembleano quem crê assim, assim. É denominado adventista e isso, por aí vai. Cada um tem a sua denominação porque tem alguma coisa na sua maneira de crer que o diferencia do outro. Por isso são chamados denominações, tá certo? Mas as denominações, elas sempre têm uma particularidade. Ensinam que a maneira que elas ensinam é a correta e que as outras que diferem delas estão erradas. Então por isso eu falo em questão de atalhos. O propósito é um só, agradar a Deus. E o nosso propósito, quando entramos em uma denominação, é esse: agradar a Deus, seja vindo de outra, como foi no caso, vindo da Igreja Católica, ou tendo contato com o Evangelho pela primeira vez. E você, se decidindo numa dessa igreja, você recebe a doutrina que essa igreja ensina e aquilo passa a ser verdade absoluta para você. Então, por isso eu falei na questão do atalho. As igrejas trouxeram, então, a metodologia aplicada pela Igreja Católica a partir de 785, quando elas ainda nem existiam, as denominações ainda não existiam em 785, quando o rei Carlos Magno determinou e colocou o imposto do dízimo em dinheiro, que era 10% taxado para custear as cruzadas, mas no século XV, com a reforma, houve a divisão, começou-se a ler a Bíblia, começou-se a ter acesso à Escritura, que na Igreja Católica o público não tinha, era só os padres, depois ainda tentaram complicar mais, rezando as missas em latins,
mas com a reforma o evangelho foi divulgado, tanto é que a Bíblia primeira protestante foi inscrita, impressa em 1535. E aí o povo passou a tomar conhecimento de coisas que estavam escritas, que quando estavam na católica não tinham conhecimento. Essa abordagem inicial para você entender que essa história de que o dízimo é eterno, de que o dízimo foi instituído por Jesus, ela não tem. Nas Escrituras não encontramos. Nós vamos viajar nas páginas da Escritura. Eu aconselho a você, se você quiser um pouco mais de material, você encontrar na internet aí o estudo O Dízimo do Velho Testamento versus o Dadivar do Novo. Você bota lá no Google, você vai encontrar esse estudo. É muito interessante, muito completo. Ele aborda todos os títulos, todos os temas, todas as palavras, que tem dízimo na Bíblia, em todos os versículos, e ele começa exatamente abordando o dízimo antes da lei. Nós vamos fazer uma breve abordagem para você entender e compreender no final o que nós estamos afirmando. Então a primeira citação, dízimo antes da lei, é de Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20, fala a respeito do dízimo de Abraão. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Todas as citações aí são da revisão da Almeida Corrigida e Fiel. Nesta passagem nós encontramos Abraão, o patriarca da fé, dando o dízimo, mas precisamos observar algumas coisas. Não há evidência nesse texto de que dizimar foi ordenado por Deus, mas Abraão também não deu o dízimo dos seus bens, dos seus pertences. Você lendo o texto todo, você vai ver que Ló foi aprisionado, capturado juntamente com os reis de Sodoma e Gomorra, aquela região onde ele escolheu, que era uma região linda, quando Abraão pediu para ele escolher um lado ou outro, devido à contenda que estava havendo entre os pastores de gado de Abraão e de Ló. Então Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra e, vivendo lá, acabou se envolvendo com aquele povo e numa guerra lá foi capturado juntamente com os reis. Então tivemos ali Abraão indo em guerra contra estes reis para recuperar o seu sobrinho Ló, certo? E também trouxe os bens, os despojos que haviam sido roubados dessas nações. Quando você vai ler no texto, você vai entender de que os reis queriam deixar o dinheiro com Abraão, mas Abraão disse não, de maneira nenhuma, para não dizer que vocês enriqueceram Abraão. Abraão tinha a promessa de Deus de ser uma grande nação, tinha a promessa de Deus de ser próspero sobre a terra, e ele sabia disso. Abraão diz que só era para dar comida aos homens dele, que tinham ido na guerra, e que os despojos podiam ficar com eles. E Abraão dá o dízimo do despojo da guerra a Melquisedeque, uma única vez. Não há citação nenhuma mais sobre isso. Então essa citação, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, encontramos a segunda vez que o dízimo é citado na Bíblia, antes da lei, exatamente referente a Jacó. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mais uma vez, uma citação espontânea, do dízimo antes da lei, citação agora de Jacó. Todos conhecem a história, se você não conhece, dê uma lida. Jacó usurpou de Esaú o direito de primogenitura, auxiliado pela sua mãe, trazendo a caça antecipadamente para que seu pai pudesse o abençoar, e teve que fugir, porque Esaú queria matar a Jacó. E nessa fuga, Jacó tem todo aquele encontro com Deus, a luta no Vale de Jacó, teve o nome mudado para Israel, teve a coxa mancando e tal. Toda essa história você encontra lá em Gênesis, e Jacó faz esse voto a Deus, dizendo que se Deus fosse com ele, guardasse naquela viagem, que desse pão para comer, veste para vestir, em paz ele pudesse tornar ao seu irmão, ao seu pai, ele certamente seria o seu Deus, e ele daria o dízimo de tudo. É a segunda citação que nós encontramos, mais uma vez, apenas esse relato. Não há nem relato de que ele tenha cumprido
por outros anos, mas apenas que 20 anos depois ele pôde aí cumprir esse voto. Esses são os dois únicos exemplos em dizimar que podem ser encontrados no Velho Testamento antes da lei ser dada no Sinai à nação de Israel. Ambos são exemplos de algo voluntário. O dízimo, os historiadores já citam que era prática de alguns povos pagãos, né? Não foi criado, inventado ali pela nação de Israel. O segundo ponto do estudo, ele trata sobre o dízimo sob a lei mosaica, ou seja, como obrigação. Jacó fez um voto, né? Jacó teve o nome mudado para Israel, né? E no processo aí da nação de Israel, é um dos patriarcas, e a gente vê também agora Deus estabelecendo esse voto que Jacó fez para a nação de Israel com um propósito específico: dar alimento para a tribo de Levi, que não receberia herança, não receberia terra, ficaria responsável por cuidar das coisas do Senhor, do templo, das obrigações do templo, e não iria ter terras para plantar. Então as outras 11 tribos que receberiam terra para plantar, dariam o dízimo dessa terra, 10% do que fosse produzido no campo, do gado, enfim, do que fosse produzido, para o sustento da tribo de Levi, que eram sacerdotes e que não tinham terras para plantar. O que ensina a Bíblia sobre o dízimo, sobre a lei mosaica? Nesta sessão do nosso estudo, examinaremos todas as passagens significantes que descrevem o dízimo sobre a lei das Escrituras. Uma coisa que a gente vai ver é que eram dízimos, né? Não era só um dízimo de 10%. Tem pelo menos 3 citações de dízimo diferentes. E a gente vai tentar entender um pouco mais. Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 33, diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente, do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Veja que nunca foi dinheiro. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Nesta passagem é descrito o dízimo como sendo parte do produto da terra, como nós falamos. O dízimo nunca foi dinheiro. Só em 785, pelo rei Carlos Magno, foi instituído o dízimo como dinheiro pela Igreja Católica, com a ideia de custear as cruzadas que eles faziam de evangelismo, tá certo? Então o dízimo sempre foi produto do campo, a agropecuária e também a criação de animais. E a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, responsável pelo serviço da tenda da congregação, porque o templo ainda não existia, não tinham terras para plantar, por isso recebiam dízimo para sobreviver. Em Números capítulo 18, versículo 21 a 24, descreve o dízimo para os levitas. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então o dízimo foi um planejamento de Deus para a nação de Israel contribuir e sustentar a tribo de Levi, que houvera recebido a incumbência de ser responsável pelas coisas santas do Senhor, o serviço sagrado. Por isso, a tribo de Levi não recebeu herança, não recebeu terra, não teve possessão, não poderia plantar, não ia ter gado e, consequentemente, não dizimava no sentido inicial, mas recebia esses dízimos e sobrevivia desses dízimos, é o que a Escritura apresenta. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a 27, é nos apresentado um outro tipo de dízimo, o dízimo do festival. São pelo menos 3 citados.
Aqui é o segundo, o dízimo para o festival. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, sempre voltado à produção agrícola, nunca em dinheiro, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for comprido, ou seja, quando você morar longe de Jerusalém, distante, que não possas levar o dízimo por ser muito, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor, que era Jerusalém, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te abençoar, então vende-os e ata o dinheiro na mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, alegra-te tu e a tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, algumas coisas interessantes esse texto nos acrescenta. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano recolhe no campo. O dízimo era anual, nunca foi mensal, era anual. Não era referente ao salário, era referente à produção do campo, como mostra aqui o texto bem claramente. É preciso entender isso. Outra coisa, esse dízimo é para o festival. Esse dízimo era para as pessoas comerem e se alegrarem na presença do Senhor. Diferente do dízimo dos levitas, que era para ser entregue para o sustento dos levitas. Esse era para o festival, que acontecia anualmente, e era para ser degustado. Era para ser degustado. Veja que se for muito a produção agrícola do campo, os animais, e for difícil levar para Jerusalém, que era o local onde era para ser festejado, você vende, pega o dinheiro e lá em Jerusalém compra tudo que a sua alma desejar, inclusive bebida forte. Veja que há uma diferença nesse dízimo, que não era para o sustento dos levitas, mas para os festivais. Quem comia dele não eram os levitas, mas os próprios israelitas, se alegrando, festejando na presença do Senhor. Você pode ler um pouco mais lá em Deuteronômio, tá certo? Outro dízimo citado ainda em Deuteronômio, no capítulo 14, versos 28 a 29, é o dízimo para os pobres. Olha só que coisa interessante. Ao fim de 3 anos, não era todo ano, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem herança contigo, o estrangeiro, outras nações que morassem dentro do território, e o órfão e a viúva, aqueles que não tivessem pai e que não tivessem marido, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Veja que além dos dízimos que era para ser entregue aos levitas para o sustento da obra, os dízimos dos festivais, que eram para ser comidos, degustados na presença do Senhor. Agora o dízimo dos pobres, que era retirado de 3 em 3 anos e era para o sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. 3 citações diferentes de dízimo no Velho Testamento, esses ensinados como obrigação para a nação de Israel dentro da Bíblia. Em muitos aspectos, parece que o dízimo exigido sobre a lei é hoje similar à taxação que o governo impõe sobre nós. Israel era governado por uma teocracia, Deus era o governo, sobre ela o povo era responsável por prover para os trabalhadores do governo, ou seja, os sacerdotes, os levitas, que realizavam o serviço na tenda da congregação. Para os dias santificados, as festas do Senhor, que era referente de ano em ano, e para os pobres, ou seja, os estrangeiros, viúvas e órfãos. Dá para entender exatamente como funcionava o dízimo na organização da nação de Israel. Um ponto interessante, que eu quero que você acompanhe também, é Neemias. Neemias capítulo 12, versículo 44, também
No mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias dos dízimos, para ajuntarem nela dos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Note que o texto diz que os dízimos eram exigências da lei. Dízimo é exigência da lei, é doutrina obrigatória do Velho Testamento para a nação de Israel. Mas uma coisa interessante aqui que fala a respeito das câmaras. As câmaras eram armazéns que foram criados para armazenar o que era entregue dos dízimos para os levitas, né, para não ficar no templo. Então construíram-se armazéns para guardar estes alimentos que serviam para o sustento dos levitas. Quando hoje é ensinado, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, esquece-se disso. Os armazéns eram as câmeras do tesouro, a casa do Senhor era o templo, né? O templo ainda não existindo, existia a tenda da congregação, e era necessário um local para se guardar toda essa produção que era entregue. E esse local eram os armazéns, as câmeras que eram assim estocados estes alimentos. Estes dízimos não eram voluntários, como foi na vida de Abraão e de Jacó, como vimos os dois exemplos antes da lei. Eles não eram voluntários. Similarmente, lemos em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, obrigação, segundo a lei, o dízimo é da lei, de tomar o dízimo do povo. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. O dízimo nunca foi voluntário sobre a lei de Moisés. Note que, nos dias de Neemias, homens eram indicados para ajuntarem as ofertas e os dízimos em câmaras designadas para aquele propósito particular. Estas câmaras eram para os bens armazenados e depois se tornaram conhecidos como a Casa do Tesouro, que hoje se insinuam ser a igreja, mas na realidade eram os armazéns que eram produzidos ali para guardar, estocar aquilo que era apresentado como dízimo. Chegando no texto de Malaquias, o tão conhecido texto de Malaquias, que eu também já usei muito, porque assim aprendi, para ensinar e pregar, mostrando que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, está em débito com Deus, e o devorador que passou a ser o diabo, mas o texto mostra que não era o diabo, vai devorar as finanças de quem não dizima. Então, pela culpa ou pelo medo, implicou-se isso, e mesmo sendo instituído em 785 depois de Cristo pelo rei católico Carlos Magno, as igrejas protestantes que surgiram só em 1407, no século XV, trouxeram também no seu bojo essa doutrina criada pela Igreja Católica do dízimo em dinheiro, sendo que a própria igreja hoje já revogou. O Papa Bento XVI já revogou a obrigatoriedade do dízimo, mas as igrejas evangélicas continuam aí ainda cobrando, exigindo, né? Vamos lá, Malaquias 3, de 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Começa com a pergunta. Eu indico para que você leia primeiro o capítulo 1. Você lendo do começo o livro de Malaquias, é pequeno, são poucos capítulos, você vai entender a quem está direcionado esse capítulo 3, versículo 8 em diante, onde é tão usado, roubará o homem a Deus. No capítulo 1 começa assim: o peso da palavra do Senhor contra Israel. O texto foi escrito para a nação de Israel, antiga aliança, obrigatoriedade da lei, por intermédio de Malaquias. É o que diz o capítulo 1, começando. Mas vamos lá para o nosso estudo. Você, lendo todo o capítulo, você vai entender o que é que está sendo comentado e cobrado no versículo 8 ao versículo 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. A quem estava se referindo? A nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual era essa casa do tesouro? Os armazéns que foram criados para estocar os alimentos que eram entregues como dízimo. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual a ideia de mantimento?
alimento para os levitas que não receberam herança e que necessitavam de manter as suas famílias e mantinham, através dos dízimos, alimentos entregues pelas 11 tribos. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. O que era a janela do céu? Chuva, já que eles viviam da terra, precisavam de colheitas, então a bênção era a chuva seróide, a chuva temporã. Deus abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sobre vós, de tal que não haja lugar suficiente para o recolher. Recolheres o que? A colheita proveniente da chuva que caía e da produção que seria farta. O verso 11: e por causa de vós, nação de Israel, repreenderei o devorador, que não é Satanás, como as igrejas ensinam. Repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vide do vosso campo não será estéril. O devorador era lacusta, uma espécie de gafanhoto que consumia as plantações. É preciso entender isso para ter a noção do que é roubar a Deus, no texto citado. O devorador eram gafanhotos que vinham e destruíam. E para entender melhor isso, você pode ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde descreve as bênçãos e as maldições que o Senhor traria sobre a nação de Israel, se fossem fiéis ou se fossem infiéis aos preceitos que estavam recebendo por Moisés, por intermédio de Moisés, mas vindo da parte de Deus. Então termina o verso dizendo: o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Examine corretamente a Escritura e você vai ver que Malaquias 3, de 8 a 10, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com gentios, não tem nada a ver com a nova aliança, com a dispensação da graça que nós vivemos. É um texto exclusivo para a nação de Israel. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Primeiramente os sacerdotes, que estavam aceitando o que não era para aceitar, e consequentemente a nação. É a ideia do texto e precisamos ter essa ideia em mente. Os versos citados esclarecem que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo não foi dinheiro, o dízimo era o alimento do campo, a produção agrícola, a produção animal. Portanto, precisamos entender isso. E as maldições que fala, as bênçãos que fala, é chuva no tempo certo para a colheita produzir com abundância. E as maldições é exatamente o contrário. O gafanhoto vem e destrói o que eles plantou, a chuva não cai no tempo certo, a terra não produz e se torna estéril. Essas eram as maldições. A bênção era a chuva no tempo certo, produção farta e celeiros abundantes para caber tudo que era produzido. Portanto, o que podemos concluir sobre o dízimo, sobre a lei mosaica? Com segurança podemos concluir que o dízimo não tinha nada a ver com dar dinheiro regularmente, numa base semanal ou mensal, como é cobrado hoje, mas ao contrário, tinha a ver com adoração a Deus, conforme ordenada no tempo do velho pacto, da velha aliança. O mandamento para dizimar, tal como os mandamentos para não comer camarão nem ostras, tornou-se obsoleto. Foi colocado de lado pela inauguração do novo pacto, assim como a questão da guarda do sábado e todas outras coisas do sistema. Se alguém deseja realmente dizimar segundo o que está escrito, teria que fazer o seguinte: deixar o seu trabalho, comprar uma terra, de modo que possa criar gado, plantar e colher verduras, frutas, enfim, encontrar algum descendente de Levi para sustentá-lo, e um descendente ao levita Arão, que realmente seja sacerdote no templo em Jerusalém, que não existe mais. Usar suas colheitas para observar as festas religiosas do Velho Testamento, tais como a Páscoa, os pães asmos, Pentecostes, tabernáculos, quando, como e onde Deus ordenou literalmente. Começar por dar pelo menos 20% de toda a colheita. Lembra que o dízimo eram 3, o dízimo para os levitas, o dízimo dos festivais e o dízimo dos pobres, que era recolhido de 3 em 3 anos. E esperar com certeza que Deus amaldiçoe a sua nação porque não está dando dízimo. Então veja que há uma complicação. Da mesma forma que há uma complicação para se guardar o sábado hoje, aqueles que exigem isso precisariam observar como está lá escrito. Mas não há como fazer isso. Muito bem. O que fala o Novo Testamento referente a dízimo? Vamos adentrar neste momento, neste ponto.
As coisas mais interessantes sobre o conceito de dizimar debaixo do Novo Testamento é que quase virtualmente está ausente. No Novo Testamento somente há 4 diferentes passagens que fazem alguma menção referente ao dízimo. Nenhuma delas exigindo obrigatoriedade para os cristãos debaixo da nova aliança. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Primeiro ponto que precisamos observar, isso aqui é Novo Testamento ou Velho Testamento? Pela divisão católica que foi feita na Bíblia, está no Novo Testamento. Mas se você observar o que estava vigorando, era o Velho Testamento. Jesus já havia morrido? Não. É com a morte de Cristo que se inicia a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Logo, o que estava em vigor ainda era o antigo pacto, o antigo concerto, a velha aliança. Por isso Jesus exige e diz que os fariseus deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Que coisas? Dizimar o hortelã, o endro, o cominho, que era plantação, não era dinheiro, e não se esquecer da misericórdia e da fé, que era o mais importante da lei. Da lei. Veja que Jesus esclarece bem, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, conforme a lei exige, e desprezais o mais importante da própria lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas, dizimar, sem omitir aquelas, a misericórdia, o juízo e a fé. Jesus está falando para quem? Fariseus, que viviam aonde? Debaixo da lei, que ainda estava vigorando. Logo, Jesus não está dizendo que a igreja de Cristo no Novo Testamento deve dizimar, como interpreta. Se for se interpretar desse jeito, em Mateus capítulo 8, quando Jesus cura aquele leproso, e ele manda ir ao sacerdote oferecer a oferta que Moisés designou, Jesus também estaria ordenando para a igreja continuar dando ofertas a sacrifício? Com certeza não. Então precisamos entender, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda são Velho Testamento. Só a partir da morte de cruz, da morte de Cristo na cruz, inicia-se o Novo Testamento. O que Jesus diz em Mateus capítulo 23, verso 23, ele está dizendo para os fariseus que viviam debaixo da lei, onde o dízimo ainda era obrigatório. Lucas 18, 12, outra citação de dízimo no chamado Novo Testamento. Jejuno 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Jesus nessa passagem está ensinando a parábola acerca do fariseu e do cobrador de impostos. 2 homens subiram ao monte para orar, um era fariseu e orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou roubador como todos os homens, dou dízimo de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes por semana, e bambambam, e bambambam, e bambambam. O publicano nem ao menos levantava os olhos ao céu, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus cita o exemplo e mostra que o publicano desceu justificado. O fariseu que dava o dízimo não desceu justificado. O dízimo é citado apenas para mostrar a arrogância do fariseu e não para dizer que está valendo na nova aliança. Outro texto, Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 10. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando lemos lá em Gênesis, quando ele regressava da matança dos reis, e abençoou a quem Abraão também deu o dízimo de tudo, e já vimos que foi do despojo de guerra, não dos bens que possuía, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque a Bíblia não cita, só cita ele nesse momento, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Veja que os dízimos não foi dos bens que Abraão tinha e já era muito rico. Os dízimos dos despojos de guerra, que era uma prática normal. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, os levitas, tem ordem segundo a lei, obrigação da lei, o dízimo, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. O dízimo, obrigação da lei, os levitas tinham ordem para poder fazer isto.
né? Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, os sacerdotes. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, a lei, lá em Gálatas, Paulo diz, foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Cristo é um novo sacerdócio, substituindo o sacerdote de Levi. Então, até Levi, que recebeu dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Nesta longa passagem, o objetivo principal não é o dízimo. O objetivo principal do livro de Hebreus, você pode ver, que é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. É mostrar para os hebreus, judeus que haviam se convertido ao Evangelho, de que Cristo era superior a todo sacrifício, a todo o sistema do Velho Testamento, inclusive os dízimos, as leis, o sábado e tudo mais. Este é o propósito do livro de Hebreus. E o texto deixa claro, o dízimo era uma obrigação da lei. Em momento algum nas epístolas, que são os textos do Novo Testamento voltados para a conduta da igreja, você vai encontrar base para a cobrança de dízimos no Novo Testamento. O Novo Testamento não estipula dízimos, não estipula valores, não estipula guarda de sábado, não estipula obediência aos preceitos da lei mosaica. Com efeito, o estudo tem esse propósito, que você abra sua mente, entenda, compreenda e assimile que a doutrina do dízimo criada pela Igreja Católica no ano 785 pelo rei francês Carlos Magno, com o intuito de cobrar 10% do povo para custear as cruzadas evangélicas, as cruzadas de evangelismo que a Igreja Católica fazia, a própria Igreja Católica, através do Papa, já destituiu a obrigatoriedade. E as igrejas evangélicas que só passaram a existir desde 1407, né, continuam a cobrar. Abra o seu entendimento, procure entender. O dízimo não é obrigatório, não é doutrina do Novo Testamento, da igreja, dos gentios, da graça, é da lei, obrigatoriedade para a nação de Israel, que já passou pelo cumprimento da chegada do Messias, a promessa a promessa feita a Abraão, de que através da sua descendência viria um que abençoaria todas as famílias da terra, e esse é Cristo, conforme Paulo confirma em Gálatas, e nós somos salvos, somos abençoados com o crente Abraão, porque esta bênção que é Cristo, descendente de Abraão, cumpriu na cruz tudo que a lei exigia. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, dias de festas, luas novas, são sombra das coisas que haviam de vir. O dízimo também representava tudo isso, era para sustento dos levitas, os sacerdotes que eram responsáveis pelo templo. Hoje não temos a necessidade de templo, não temos a necessidade de sacerdotes, porque nós somos reis e sacerdotes, Cristo nos fez isso. Não temos necessidade de templo, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. E o dízimo é uma mentira ensinada pelas igrejas, que foi herdada da Igreja Católica e que a própria Igreja Católica já destituiu a obrigatoriedade, mas as igrejas evangélicas não. É preciso abrir o pensamento. Lembra do atalho que falamos no início? Você pega um atalho e nesse atalho há complicações. Quando você se depara com uma verdade, você precisa escolher permanecer nesse atalho ou seguir o caminho correto, e o caminho é Jesus. E Jesus nunca exigiu da igreja, debaixo da graça, cobranças de dízimos, até porque não tem templo, não tem sacerdotes, não tem serviço sacerdotal, não tem tribo que não recebeu herança. Tudo isso não tem na nova aliança. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. A lei e os profetas duraram até João, desde então é a graça, a misericórdia por Cristo Jesus, e o nosso intuito é exatamente trazer a você esse entendimento. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que todos os seus planos e projetos possam se realizar na presença do Senhor, e que você entenda a diferenciar o que realmente é lei e o que realmente é graça. E aquilo que Deus tem cobrado e exigido da igreja, nas epístolas nós encontramos
Não podemos nos basear nos textos da antiga aliança que foram dados à nação de Israel. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, reflita, leia o texto, procure o estudo na internet, você pode encontrar o dízimo do Velho Testamento versus o dadivado Novo e você vai ver coisas tremendas que certamente o seu pastor, a sua igreja não prega, não te ensina, porque eles precisam manter essa coleta para manter todo o poderio, todo o cargo, todo o status que tem. E hoje muita gente tem se libertado desse jugo, tem saído debaixo desse jugo, por ter o entendimento através do Espírito Santo de que o dízimo nunca foi dinheiro e o dízimo não é obrigatório para a igreja de Cristo, não para a igreja evangélica. Há uma diferença. A igreja de Cristo, sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, é responsável por aquilo que Cristo falou. As igrejas evangélicas são responsáveis pelas doutrinas que criaram e uma delas, copiadas da Igreja Católica, é exatamente o dízimo em dinheiro. Que Deus em Cristo te abençoe, reflita, pode deixar o seu comentário, pode questionar, mas reflita. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Reflita sobre esta palavra, pesquise, leia um pouco mais, assista vídeos, ouça a favor e contra. Eu fiz isso. Depois de 20 anos pregando, quando me chegou essa ideia, quando ouvi de alguém essa ideia, peraí, eu vou pesquisar. Fui ouvir mensagens a favor e contra. Nas a favor, vi tudo aquilo que eu sempre preguei, usando a ótica da denominação. Quando fui para procurar os que eram contra, abriu-se o entendimento de outras coisas que na denominação não me passaram. E eu pude fazer a comparação e, orando a Deus, por muito tempo, tomar uma decisão que para muitos foi radical, mas para mim foi tranquilo. A Bíblia diz: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.